Todos acharam? Os irmãos que puderem, se coloquem de pé, por favor. Diz assim a palavra do nosso Senhor: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Irmãos, esse salmo, estudando ele, traz uma segurança muito grande e também uma complexidade da mesma magnitude, da mesma grandeza. É um conforto e um desespero ao mesmo tempo, pois é difícil compreender a vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos seguros, porque é Ele que fez todas as coisas, é Ele que faz. O Senhor, Ele frustra os planos do nosso coração, os nossos desejos, graças a Ele por conta disso. E a complexidade aqui é porque implica coisas que são muito desafiadoras para nós que somos cristãos, pois exige obediência, humildade, uma confiança, né, e a adoração. Nós somos muito limitados em obedecer, em ter humildade, em confiar. A palavra deles fala que Ele frustra todos os desígnios das nações. E é difícil para nós olhar a real situação que nós passamos, talvez em serviço, família, matrimônio, nação, o país indo, vamos colocar aí, de mal a pior, mas Deus, nada tem escapado dos seus olhos. Todas as coisas cooperam para o final e alcançar essa bem-aventurança depende a nós, uma graça do Senhor, humildade, obediência, confiança e uma adoração digna a Ele. Que vamos pedir a Deus que nós possamos alcançar a eficácia dessa adoração a Ele, porque é isso que Ele merece, toda a honra e toda a glória. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, ó Deus, com essas palavras, eu venho clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor inclina os seus ouvidos para nós, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, louvar e bendizer o Teu nome. Nome este, ó Deus, que está sobre todo o nome, Deus. Pai, em Teu nome, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Seu Filho, nosso Redentor, ao qual, pelo beneplácito de Sua vontade, nos concedeu, Deus, este momento, este dia, que nós sabemos que é um dia que o Senhor nos concedeu para que nós possamos arrepender mais um dia, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome mais um dia. E se o Senhor, Deus, assim quis, faça que nós, ó Deus, possamos ser usados através do Teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos prestar ao Senhor uma adoração sincera, com o nosso coração contrito e quebrantado, que nós vemos, ó Deus, esquecer se a semana foi ruim, se a semana foi boa, mas que hoje, Deus, nós vamos nos deleitar, ó Deus, nesse dia que o Senhor reservou e nos guardou, Deus, porque assim é o Seu propósito, ó Deus. O Senhor quis, e tudo, ó Deus, que cooperou para que nós não pudéssemos estar aqui, ó Deus, tudo foi quebrado, Deus, porque o Senhor designou que cada um, Deus, estivesse aqui. E eu oro também, ó Deus, pelos que não pôde, ó Deus, ou os que ainda vão chegar, que o Senhor, Deus, está no controle de tudo. O Senhor está no controle de cada passo, Deus. Nada foge ao conselho do Senhor Altíssimo, Deus. E que nós venhamos, ó Deus, ser essa nação, Deus, cujo nós fomos chamados, Deus, para cumprir o nosso papel principal, que é adorar o Senhor. Em nome dele, Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai. Receba a nossa adoração, receba, ó Deus, esse culto, Deus, que os nossos pensamentos, Deus, estejam voltados apenas para o Senhor, e que o Senhor receba o aroma suave das suas narinas, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos à leitura da Lei de Deus, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, livro Pentateuco. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17. Amém, irmãos? Então, falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. E assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o espelho que faz nós vermos que essa semana nós transgredimos a sua lei, a sua santa lei. Nós temos que trazer o pesar, porém saber, irmãos, que no fundo do coração Deus, Ele nos deu esse perdão em Cristo Jesus. Mas que nós venhamos nos arrepender de tudo as nossas iniquidades e transgressões que nós cometemos contra o nosso Senhor. Pois Deus Ele não compraz por sacrifícios nem holocaustos, mas um coração contrito e quebrantado. Que nós venhamos orar e nos arrepender. Eu vou dar 1 minuto para que a congregação esteja orando. Em seguida eu vou estar conduzindo a oração. Senhor, meu Deus. Pai, eu chego, Deus, a minha voz em oração, Senhor, com temor e tremor, Deus, diante da sua santa lei, dessas palavras, ó Pai. Eu peço perdão, ó Deus, ao Senhor,
juntamente com todos os santos aqui dessa congregação. Nós sabemos, ó Pai, que com toda a nossa limitação, com toda a nossa natureza, ó Deus, que está se rebelando, Deus, contra o Senhor a todo momento. Nós vamos te pedir, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós o teu perdão e sobre nós também, ó Deus, a tua graça. Porque a graça, ó Deus, que o Senhor nos deu, ela, apesar de ela não anular totalmente o pecado, ela nos faz ainda sobressair, Senhor. Porque a graça, ela nos faz vencer, ó Deus, o pecado. E isso tudo, Deus, depende do Senhor. Que o Senhor nos faça voltar a Ti, meu Pai, como filhos obedientes. Nos nossos corações, ó Deus, arrependidos dos pecados que nós cometemos. Esposa contra esposo, contra filhos, em olhares, ó Deus, na rua. Deus, tem misericórdia de nós. Ao cometermos, Deus, esses pecados, nós transgredimos a sua lei, transgredir a tua lei, ó Deus. É pedir a tua ira. Nós não queremos, ó Deus. Nós não queremos que essa ira, ó Deus, seja eterna sobre nós. Por isso que nós pedimos, ó Deus. Dobre os nossos joelhos e os nossos corações, ó Pai. Que nós nos arrependemos, ó Deus, de tudo essas transgressões. E nós viemos, ó Deus, trazer com pesar a morte do teu Filho, para salvar, ó Deus, pecadores imerecíveis da tua graça. Entretanto, ó Deus, faça que, se tivermos, ó Deus, que ser corrigido, que nós caímos na sua mão, Deus, na sua mão, pois ao cair na sua mão, Deus, sendo corrigido, nós ainda assim podemos alcançar misericórdia. É isso que nós oramos, Deus, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, os meus pecados, os pecados dos santos aqui nessa congregação, Deus, das crianças, ó Pai. As crianças, ó Deus, ainda por não terem ainda a mentalidade, ó Deus, são pecadores, ó Deus. E nós, ó Deus, nos colocamos debaixo da tua graça, ó Deus, te implorando perdão, ó Deus. Nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do teu Filho. Nos perdoe, Deus. Amém. Irmãos, pode se aceitar? Vamos ao cântico do Salmo 118. A alegria dos justos pelo Salvador. Cantemos em alto e bom tom. Rende graças ao Senhor, Pois é bom. Misericórdia dele para sempre durará. Diga, pois, ó Israel, que a sua graça não tem fim, e a casa de Arão. Diga que a misericórdia do Senhor para sempre dura, e os que temem o seu nome, que a graça não tem fim. Quando na tribulação seu santo nome eu invoquei, e o Senhor ouviu a prece, a minha dor aliviou. O Senhor está comigo, nenhum mal eu temerei, quem me molestará? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, e verei nos que me odeiam a retribuição.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar tanto em homens como em reis. Melhor é confiar em Deus. Me cercaram as nações, mas eu a todas destruí. Em nome do Senhor. Todas elas me cercaram, grande cerco impuseram, mas eu destruí a todas em nome do Senhor. Mas eu destruí a todas em nome do Senhor. Como abelhas me cercaram, porém fogo ateei, e queimadas como espinhos foram todas as nações. Mas em nome do Senhor eu pude a todas destruir, pois iam me ferir. Mas meu Deus amparo trouxe, o Senhor é minha força, meu louvor a Ele canto, pois Ele me salvou, pois Ele me salvou. Amém. Irmãos, vamos à leitura pública do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 48. Diz assim, irmãos: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são os meus. Efraim e Manassés serão como meus, como Rúben e Simão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Éfrata, sepultei ali no caminho de Éfrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Fazei-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e o abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se em terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés,
cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e no nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoara, dizendo, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te de mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, ao qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora às autoridades instituídas por Deus. Eu vou fazer oração e os irmãos orem em silêncio nos seus lugares. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai longânimo, benigno, compassivo, Deus amoroso, misericordioso. Ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz que nada foge ao Teu controle. O Senhor frustra os desígnios das nações, os planos dos reis, os governos. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua soberania, ó Deus, exaustiva, tem, ó Deus, tomado conta de tudo. E assim, tanto quanto a nossa nação. Ao que nós vemos, ó Deus, não cabe a nós perguntar e questionar o porquê. E sim, Deus, nos deleitar, ó Deus, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos dando força para encarar, ó Deus, tudo que tem acontecido na nossa nação. Com aquelas decisões, ó Deus, que são tomadas naquele Supremo Tribunal Federal, juntamente com Lula e aquele plenário, Deus, aquelas mesas, são tomadas decisões que chegam até a nós de forma negativa e positiva. Governantes, deputados federais e estaduais, governos dos estados, senadores, toda aquela bancada, Deus, do legislativo, judiciário, executivo, também como os prefeitos, os vereadores, ó Deus, de cada cidade. Nós colocamos, ó Deus, estes homens nas suas mãos. E que o Senhor, Deus, venha trazer, ó Deus, que eles caiam em si. E ajude, ó Deus, aos que têm, por um lado, feito, ó Deus, aquilo que é agradável, ó Deus, ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não é através da política que nós teremos paz. Mas nós sabemos que, de alguma forma, o Senhor estabeleceu, Deus, os seus locais para cumprir aquilo, ó Deus, que é determinado. Porém, muitos, ó Deus, usam para si mesmo. Que o Senhor traga juízo, ó Deus. Que o Senhor também, ó Deus, venha iluminar as cabeças, as mentes, ó Deus, de quem vota nesses homens. Porque nós, ó Deus, nós muitas das vezes nós colocamos lá. E nós, ó Deus, temos que analisar, ó Deus, segundo a Tua palavra, para que estes homens, ó Deus, sejam colocados lá para cumprir aquilo que foi designado, Deus. E eu oro ao Senhor
por todos esses políticos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, ó Deus, a segurança pública, começando pelos 3 poderes, Exército, Marinha, Aeronáutica, assim juntamente como policiais federais, rodoviários federais, policiais civis e militares, guardas municipais, delegados, policiais penais, ó Deus, cada um executando, ó Deus, no seu devido lugar, no seu devido cargo que foi instituído, ó Deus, fazendo com que a segurança seja estabelecida. Deus, abençoe esses homens, essas mulheres, esses filhos, esses esposos, essas esposas que deixam seus lares para encarar, ó Deus, e defender, combater o mal, Deus. Que o culpado, Deus, que o inimigo desses homens, dessas mulheres, sejam punidos, ó Deus. Que o Senhor os ajude a cumprir, ó Deus, que foi estabelecido, tirando-os de casa e trazendo, ó Deus, com vida, ó Deus, para as suas famílias. Eu oro também, ó Deus, pela saúde, pela cada um, Deus, que o Senhor instituiu na área da saúde. Tanto os médicos, cientistas, em busca de cura, ó Deus, de doenças, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo o quanto o Senhor tem cuidado através destes homens e mulheres que têm cumprido, ó Deus, com muita limitação, dificuldade. Há uma escassez, ó Deus, na área da saúde, mas ajude, ó Deus, essas pessoas cumprirem com amor, com dedicação, ó Deus, a seu cargo, para que os doentes, os enfermos, ó Deus, dentro desses hospitais lotados, sejam, ó Deus, de forma dignamente atendidos. Entretanto, ó Deus, nós sabemos que o cuidado supremo é do Senhor, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que os meios instituídos foram estes. E nós agradecemos, ó Pai. Muitos de nós aqui já fomos cuidados, ó Deus, por essas pessoas. E nós agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oro também, ó Deus, as autoridades eclesiásticas instituídas do nosso país. Ó Deus, nós sabemos que há poucos homens piedosos que defendem, que se desgastam, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor venha derramando, continuando a derramar a Tua graça sobre estes homens, que vem pregando o Evangelho, que vem espalhando, Deus, através daquilo que o Senhor disse, ir de pregar o Evangelho. Esses homens, ó Deus, batem de frente contra o oposto, indo contra tudo, ó Deus, que tem tentado deturpar, ó Deus, a Tua palavra. E isso acontece, ó Deus, dentro, muitas das vezes, de muitas igrejas que têm ministros, falsos ministros, ó Deus, que venham deturpar, ó Deus, que querem deturpar a Tua palavra. Que o Senhor traga juízo sobre estes homens, ó Deus, e proteja, ó Deus, as pessoas que estão sendo alimentadas, ó Deus, por esses falsos mestres. Homens que só querem comer a lã, ó Deus, e chupar os ossos. É isso que tem acontecido, Pai. Mas o Senhor tem, na sua soberania, tomado conta de tudo. Assim como também tem tomado conta aqui, ó Deus, da nossa congregação. Eu oro ao Senhor, ó Deus, com gratidão por tudo que o Senhor tem nos concedido até neste momento, ó Deus, até no dia de hoje, através da Comunhão Batista do Sudeste, juntamente ali com o pastor e presidente Josué Minel. Pai, o Senhor derrame a graça sobre este homem. Senhor, ele está por viagem neste momento, indo para algum lugar que me falha a memória, mas o Senhor conhece os caminhos ao qual ele irá seguir, que o Senhor possa usar este homem, Deus, para cumprir aquilo que foi estabelecido, com a ajuda também que ele já tem nos dado. Eu oro também, Deus, a Igreja Batista Reformada Emmanuel de Sete Lagoas, juntamente ali com o pastor Renan, os diáconos, que tem também, ó Deus, já nos abençoado. Eu agradeço, ó Deus. Eu agradeço também, ó Deus, por essa congregação, pelos santos aqui constituídos, ó Deus. Por cada um, ó Deus, que venha estar aqui, ó Deus, adorando o Senhor, pela Tua graça. Ó Senhor, nos ajude neste momento delicado, Deus, que nós estamos passando.
Tome nas suas mãos, ó Deus, essa congregação. O Senhor abriu essa porta, somente o Senhor pode fechar, Deus. Mas contudo nós sabemos, Deus, a importância, pois aqui, ó Deus, é pregado palavra essa que será, ó Deus, eficaz para a nossa salvação. E que o Senhor possa nos ajudar com recursos. Ó Deus, tome essas crianças, adultos, os idosos, ó Deus, cada um, as gestantes, o Derek está, ó Deus, pronto para cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Ó Pai, eu oro ao Senhor para que levante um homem piedoso, para que possa, Deus, ser ministro, para que possa, Deus, almejar a tua boa obra. Ó Senhor, nos abençoe quanto a isso, ó Pai. Eu oro, Deus, por cada um dos irmãos que não pôde vir por algum motivo. Ó Deus, problemas de saúde têm acontecido. Que o Senhor dê graça, ó Deus, para que esses irmãos e essas irmãs, ó Deus, venham com muita graça, perseverança, ó Deus, que vem do Senhor, para que possam, Deus, com muita paciência, com amor, entender, ó Deus, os desígnios, para que possa, Deus, sentir confortável em momentos delicados, ó Deus, que nós não conseguimos entender. Momentos que acabam nos moendo, Deus, que acabam nos trazendo deixando a nossa fé, ó Deus, mais pequena. Mas contudo, Deus, eu oro que o Senhor derrame a graça, Deus, tanto nos nossos irmãos que têm passado por momentos desafiadores, doenças, uma Alda com seus pais, a irmã Roberta juntamente com a sua família. Ó Senhor, derrama a tua graça. Nossa irmã Elisângela, que tem sofrido dores. Ó Deus, agradeço pela presença de todos aqui, ó Deus, pelo beneplácito de tua vontade, o Senhor assim nos concedeu. E eu somente, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Salmo de número 146, o cântico do Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, Fica, meu Senhor, e durante a minha vida cantarei em teu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos, quando espíritos lhes sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, respirando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor eterna os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção. Mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Esse hino tem como título a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Só lhe deu glória. Irmãos, neste momento nós vamos
adorar o nosso Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Os irmãos se sentem à vontade. Após nós iríamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Aquele que puder, coloque sobre seus pés. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. Irmãos, nós vamos agora ao estudo, ao sermão. Nós mantemos reverente o que o Senhor vai nos dizer. Eu gostaria de pedir o Clérison que faça essa oração para a condução do nosso irmão Daniel. Deus abençoe. Vamos orar por ele. Pai, graças te damos a Deus pela vida do Daniel. Que o Senhor possa usar ele com grande interpretez, trazer à mente dele, Senhor, tudo que ele estudou. Que ele possa ser um canal do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor seja louvado acima de todas as coisas, ó Deus. Nós colocamos na vida do Daniel, pedimos ao Senhor, use e traga iluminação da tua palavra para ele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. Peço que acompanhe a leitura e é bom que também que você tenha a sua Bíblia aberta. Você vai acompanhando a exposição do verso ao verso que a gente vai fazer dessa perícope. Obrigado, irmão. Deus abençoe. O tema do sermão de hoje vai ser o sofrimento para a glória de Deus. Também é muito difícil escolher um tema para esse sermão. O segundo que está bem na minha mente é o Evangelho na prisão. O Evangelho na prisão, ou então o sofrimento para a glória de Deus. Vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Ô, Rodrigo, eu acho que está dando um pouquinho de microfone aí. De maneira que toda a guarda pretoriana, os guerreiros que protegiam o palácio, e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo.
E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Pode aumentar um pouquinho mais, fazendo favor. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor. Então tem dois grupos de pessoas aqui. Não, pode diminuir um pouco, está dando um microfone. Sabendo que estou incumprido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo, esses que pregam por inveja ou rivalidade, eles pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? O apóstolo Paulo vem com uma pergunta. Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Até aqui a leitura da palavra de Deus, os irmãos podem se assentar. Som. Queridos irmãos, conforme já vimos nas mensagens anteriores, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, depois de recebido a visita de Epafrodito, um membro da igreja, talvez também um dos líderes daquela igreja, que esteve em Roma para trazer uma oferta para o apóstolo Paulo e também informações a respeito da situação da igreja. Paulo escreveu para agradecer a oferta que foi enviada, que ele recebeu. Ele também escreve para orientar a igreja em alguns assuntos práticos e teológicos que foram trazidos por Epafrodito. Por exemplo, nós vamos ver isso mais no capítulo 3 em diante, que é a infiltração de alguns mestres judaizantes, veremos isso, e também havia alguns problemas práticos. Liderança da igreja de Filipos não se entendiam e a unidade da igreja estava ameaçada. Vamos ver isso mais no capítulo 3. Paulo também ele informa aos filipenses da sua situação e dos seus planos. Ele encoraja os crentes da cidade de Filipos a ficarem firmes na fé, diante das notícias que eles tiveram da prisão do apóstolo Paulo em Roma. Na mensagem anterior, nós vimos que a gratidão que Paulo demonstra pelos crentes da igreja de Filipos, ele fala das memórias que tinha do tempo em que passou lá evangelizando, conforme nós vemos no livro de Atos. Ele também agradece a contribuição financeira que era constante da igreja de Filipos, né? A igreja de Filipos foi a única das igrejas fundadas por Paulo que tinha consistência, era constante, que tinha coerência na entrega ou no envio de ofertas para o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava preso. Nas pregações anteriores também vimos que Paulo ora em favor dos filipenses, demonstrando certeza de que eles eram eleitos de Deus e que haviam sido salvos. A ponto de Paulo dizer que está certo de que aquele que começou a boa obra entre os filipenses haverá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora no texto que a gente acabou de ler, Paulo relata aos filipenses o avanço do evangelho na prisão. Em vez de ele se queixar que estava preso, murmurar, reclamar ou ter uma atitude de derrota, o apóstolo Paulo adota uma perspectiva divina da situação e ele vê o projeto de Deus mesmo ali naquela prisão, naquela situação inesperada. O apóstolo Paulo fez algo que nenhum dos apóstolos fizeram até então. Aqui então primeiro vê essa perspectiva que Paulo mantém, mesmo naquela situação que está ali no verso 12. Em seguida, examinar os 3 fatos que Paulo apresenta como prova do seu ponto, de que tudo o que aconteceu, na verdade, contribuiu para o bem do Evangelho. A gente vai ver mais isso. O apóstolo Paulo preso, ali, foi contribuir para o avanço do bem do Evangelho. Em primeiro lugar, vamos ver essa perspectiva do apóstolo quanto à sua perda da liberdade lá em Roma. Olha no versículo 12 que acabamos de ler. Quero ainda, irmãos, que saibam
que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Note que ele fala ainda, né? Então tem algo a mais, ó. Paulo já havia informado aos filipenses que era grato a Deus por eles, nos versos anteriores. E não somente isso, mas que Paulo também orava por eles. Mas Paulo tem ainda mais uma coisa que ele quer que eles saibam. Quando ele diz, eu quero ainda, esse ainda liga com o que foi dito antes. Paulo tinha dito, eu estou grato por vocês, eu oro por vocês. Na pregação anterior nós vimos isso. Mas tem ainda outra coisa que eu quero que vocês saibam. E o que o Paulo quer que eles saibam é isso que está no verso 12. Que as coisas que aconteceram com Paulo, na verdade, tinham sido para melhor. Então essas coisas a que Paulo se refere são exatamente a sua prisão em Roma. E segundo ele, não foi uma tragédia, não foi uma derrota. Na verdade, aconteceu para o avanço do Evangelho. Esse é o resultado final. A palavra que ele usa aqui para avanço ou progresso, como aparece em algumas traduções, descreve o trabalho dos pioneiros, né? O que é um pioneiro, né? O que é ser um pioneiro? Significa ser a primeira pessoa a desbravar um caminho, a conhecer um caminho, a ir na frente, a iniciar algo novo, explorar uma região desconhecida, seja de forma literal ou de forma figurada, né? Como na descoberta de uma nova área ou na adoção de novas ideias e atividades. Então Paulo descreve o trabalho dos pioneiros, né? Que abriu o caminho para o avanço das tropas do exército romano. Tinha sempre um pioneiro que ia na frente, abrindo o caminho para que o avanço das tropas do exército romano pudesse progredir. O apóstolo Paulo fala que ele foi esse pioneiro. O que aconteceu comigo? Abriu um caminho ainda maior para a pregação do Evangelho, que é esse contexto da prisão. Vamos explicar, vai ser explicado. Aí ele passa a explicar aqui, né? E dá provas desse avanço. E ele apresenta 3 fatos que confirmam isso. O primeiro fato é que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabiam que eles estavam presos por causa de Cristo. Olha aí, a própria guarda, os próprios soldados conhecendo Cristo. Olha, Paulo está preso por causa de Cristo. Então quem que é esse Cristo? Por que ele está preso por causa desse cara? Quem que é Cristo? Cristo já começando a ser conhecido em meio aos soldados romanos. De maneira, aí no versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os... Deixa eu só abrir aqui a referência. Note, versículo 13. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador, ou então toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Isso despertou interesse. Os guardas começaram a conhecer sobre Cristo. O evangelho começando a ser anunciado, né? A guarda pretoriana era uma espécie de guarda de elite, composta por cerca de 9.000 homens, que era responsável pela segurança pessoal do imperador, dos palácios imperiais e das grandes autoridades. Paulo, sendo prisioneiro em Roma, ele ficou sob custódia desses soldados. E nós sabemos a partir do livro de Atos que Paulo ficou 2 anos nessa situação, no final da sua vida, quando ele estava em Roma esperando para ser julgado pelo imperador. Ele ficou preso em uma casa alugada, sob custódia dos soldados. A cada 6 horas, os soldados eram trocados e um novo ficava preso a Paulo. Para não fugir, o soldado ficava preso mesmo, acorrentado junto com o prisioneiro. Se o prisioneiro fugisse, ia ter que carregar o outro, ia ter que carregar o soldado. Então, para eles não fugir, eles ficavam presos ao próprio soldado. Aí, só que os soldados iam ficar presos e estavam do lado de quem? Do apóstolo, sedento para pregar o evangelho, para falar sobre Cristo. E era assim que funcionava. O prisioneiro ficava acorrentado a um soldado romano, de modo que não podia fugir. Quando passava o turno, outro soldado vinha e assumiu o lugar, ficando também preso ao prisioneiro. Agora, vamos imaginar a cena. 4 soldados diferentes por dia, todos os dias, durante 2 anos, todos os dias, 365 vezes 2, durante 2 anos, tendo contato direto com Paulo. O que você acha que Paulo fez? Paulo não perdeu tempo. Você pode imaginar, né? O soldado não podia sair, Paulo também não. E o que o Paulo fazia? Pregava o evangelho. Ele explicava quem era Jesus.
falava da sua morte, falava da sua ressurreição, contava como havia encontrado o Senhor no caminho de Damasco, falava sobre as escrituras do Antigo Testamento, respondia até as dúvidas daqueles homens, até as dúvidas geravam dúvidas. Os caras começaram a criar curiosidade sobre quem é Cristo, os próprios soldados, né? E como esses soldados se revezavam, cada hora era um, o evangelho foi sendo espalhado entre toda a guarda pretoriana. Todo mundo estava conhecendo quem era Cristo, através do apóstolo Paulo. Olha o evangelho na prisão sendo pregado. Ele convertendo a situação dele, ele tendo a perspectiva divina. Eu estou aqui porque é da plena vontade de Deus. E é a minha vocação espalhar Cristo onde eu estiver. E um ia contando para o outro, né? E a notícia se espalhou também entre os oficiais e as demais pessoas que conviviam ali no ambiente do império. O resultado é que a mensagem sobre Cristo chegou até os lugares mais altos da Roma. Está vendo a importância de a gente falar de Cristo para uma pessoa? Essa pessoa ela conhece uma pessoa. Qualquer pessoa que você conhece pelo menos uma pessoa. E ela vai falar para outra pessoa. E essa outra pessoa conhece mais uma pessoa. Um encontrando para o outro, e a notícia se espalhou também entre os seus oficiais e as demais pessoas que conviviam ali no ambiente do império. O resultado foi tão grande que a mensagem sobre Cristo chegou até os lugares mais altos. Tanto que no final dessa carta, vamos lá no capítulo 4 de Filipenses, olha o que aconteceu. No capítulo 4, no versículo 22. Paulo vai dizer: todos os santos vos saúdam, a igreja de Filipenses, especialmente os da casa de César. Gente, não era familiares de César, não, que o apóstolo Paulo estava falando. Soldados pretorianos convertidos com o evangelho de Cristo. Foi cumprida a missão. Portanto, o que parecia uma derrota, né? O apóstolo Paulo está preso. A prisão de um missionário, na verdade, se transformou em uma grande oportunidade de evangelização. Qual é a sua situação agora, nesse momento? O que você está passando? Note, em cada situação de sua vida, dá para trazer Cristo nela. E vai ser exemplo para muitas pessoas. O segundo fato que o Paulo apresenta, mostrando que a sua prisão contribuiu para o avanço do Evangelho, está no verso 14. Vamos dar prosseguimento. E os irmãos, olha o progresso do Evangelho avançando. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Os irmãos estavam mais motivados com a prisão de Paulo. Mas como assim? Como que o apóstolo preso motivou mais ainda os irmãos da igreja de Filipenses, ou de Roma? A prisão de Paulo não trouxe medo para a igreja. Pelo contrário, como era de se esperar, mas ela trouxe coragem. Os cristãos de Roma, e provavelmente também de outras regiões, como Filipos, ao verem a firmeza de Paulo, ao ouvirem como ele continuava pregando mesmo algemado, sentiram-se fortalecidos na fé e passaram a anunciar a palavra de Deus com mais ousadia. Se o apóstolo Paulo, nas condições que ele está, ele prega a Deus com uma firmeza, com mais convicção, sem medo, para guardas ainda, ficaram mais motivados ainda. Nós aqui, também sendo perseguidos, mas sem estar numa prisão, um pouco numa situação melhor um pouco de Paulo, assim, nós aqui, nós temos muito mais motivos para pregar o Evangelho de Deus, que o apóstolo Paulo, no meio das situações que está pregando o Evangelho com mais firmeza, com mais autoridade, sem medo. Isso trouxe mais ainda, tiraram o medo da igreja, e passaram a pregar. Olha o verso 13. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Segundo tópico que contribuiu à prisão de Paulo para o avanço do Evangelho. Em vez de se retraírem, eles se levantaram. Em vez da circunstância, perdemos o apóstolo. O apóstolo Paulo está preso. Não, foi o contrário. Em vez de se retraírem, ficar com medo, pronto, o apóstolo Paulo foi preso. Não, aí que eles se levantaram. Em vez de se calarem, aí que eles abriram a boca. Eles olharam para Paulo e pensaram: se ele mesmo preso não se cala, como nós que estamos livres podemos ficar em silêncio? Isso mostra como o exemplo de fidelidade em meio ao sofrimento pode servir de encorajamento para outros cristãos.
A prisão de Paulo foi como um combustível que incendiou a fé daquela igreja. O terceiro fato sobre o progresso do Evangelho, que o apóstolo Paulo fala aqui, com a prisão dele, ele vai aparecer no verso 15 ao verso 17. A prisão de Paulo despertou não apenas coragem nos irmãos, mas também trouxe uma outra coisa, à tona diferentes motivações na pregação do Evangelho. Paulo diz assim: alguns, é verdade, proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então tem dois grupos de pessoas aqui. Pessoas que estavam proclamando a Cristo, mas não de boa vontade, com inveja e rivalidade, e até ciúme, a gente vai ver aqui. Outros, porém, fazem de boa vontade. Esses que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui na prisão para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, contudo, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que vai acrescentar aflição às minhas cadeias. Veja aqui que Paulo vai falar de dois grupos, que é o que eu expliquei: os que pregavam por amor e os que pregavam por inveja e rivalidade. Esses que pregavam por amor, eles entendiam que Paulo estava preso porque Deus o havia colocado ali para defender o Evangelho diante das autoridades. E não foi somente diante dos soldados pretorianos, porque o apóstolo Paulo teve que estar diante das autoridades, os juízes, e ter que se defender, né? Só que olha que interessante, o que aconteceu isso? Todas as autoridades tiveram que estudar sobre Cristo para saber julgar Paulo. O evangelho espalhando no meio das autoridades. Movidos por amor, todas as autoridades tiveram que estudar sobre Cristo para julgar o apóstolo. E essas pessoas que pregavam por amor, movidos por amor, eles entendiam que ele estava ali o evangelho, que o apóstolo Paulo estava ali na prisão, até para defender o evangelho diante das autoridades. E naquele meio tempo, Cristo estava sendo programado diante daqueles juízes, que eles tiveram que sair da zona de conforto e arrumar conteúdo, tiveram que estudar sobre Cristo, sobre as pessoas que andou com Cristo, para tentar condenar Paulo, para tentar julgar Paulo. Então as autoridades, olha para você ver como que toda a prisão de Paulo estava o nome de Cristo sendo sobressaído, maior do que qualquer coisa. As autoridades tiveram que estudar sobre Paulo, toda a guarda pretoriana, os 9.000 soldados estavam conhecendo Cristo. O evangelho na prisão, um sofrimento que estava sendo para a glória de Deus. E essas pessoas, movidas por amor a Cristo e ao próprio apóstolo, eles pregavam com sinceridade, desejando que mais pessoas fossem salvas. Esse é o primeiro grupo, que eles pregavam por amor. Só que no meio tempo desse, levantou um outro grupo, que é os que pregavam por rivalidade e por ciúmes e por inveja. Esses eram movidos por uma ambição social. Note, olha no versículo de 17 mesmo, no 18, já vamos para ele daqui a pouco, mas olha no versículo 18, de Filipenses 1. O apóstolo Paulo vai dizer: mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Aqui não era a pregação que estava errada, porque senão o apóstolo Paulo não ia ficar alegre. Ele falou assim: com isso, se Cristo está sendo pregado, eu sempre me alegrarei. Então não era a pregação que estava errada, os caras estavam pregando Cristo mesmo, estavam pregando Cristo Jesus, vida, morte e ressurreição. Mas a motivação era diferente. A motivação do coração era totalmente diferente. Era uma ambição pessoal. Não pregavam com o coração sincero, mas para se promover. Quantos hoje que ganham muito dinheiro com o nome de Cristo? Eles abrem a Bíblia, eles lêem Mateus, eles pregam o nome de Cristo, mas é tudo por ambição social, pessoal. Para tentar, e eles estavam ainda tentando se destacar em relação a Paulo.
Ali era um ciúme, uma inveja, uma rivalidade, tipo assim, eles pregavam Cristo e falavam assim, você tá com... porque o apóstolo Paulo estava crescendo muito, os irmãos estavam muito motivados, Paulo está preso e pregando o evangelho, e o nome de Paulo, de Cristo sendo proclamado, e os irmãos se motivando mais com a firmeza de Paulo na prisão. Aí os irmãos motivados, outros irmãos criaram um meio desse, pregando Cristo também, mas no sentido tipo assim, você está com Paulo ou você está com nós? Nós também estamos pregando Cristo aqui. Você está com Paulo ou está com nós? Querendo se destacar, querendo se sobressair ao apóstolo Paulo, é nesse sentido. E até mesmo eles faziam isso para aumentar a sua dor, né? Eles achavam que pregando e atraindo seguidores para si mesmo, estariam de alguma forma ferindo o coração do apóstolo que estava preso. O problema nunca foi a mensagem que eles pregavam. A mensagem era verdadeira, Cristo estava sendo pregado, mas o coração do mensageiro estava contaminado. Você lembra de Mateus 7? Preguei em teu nome, curei enfermos em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Pessoa pregando sobre Cristo, fazendo atos sobre Cristo. Se Jesus fosse eu nunca, afastai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade, eu nunca te conheci. A motivação era falar sobre Cristo. Só que a pregação era sobre Cristo, só que a motivação do coração nunca foi sobre Cristo. Era sobre interesse e ambição pessoal. Era isso que estava acontecendo aqui. Então nunca foi a mensagem, né? Era verdadeira, Cristo estava sendo pregado, mas o coração do mensageiro estava contaminado. Ou seja, o problema não estava na doutrina, mas no coração dos pregadores. Alguns pregavam a Cristo não por amor, mas por inveja e também por facção. Eram facciosos. Seu alvo era aumentar a dor de Paulo, mas a providência divina transformou o seu veneno deles em bálsamo para o apóstolo Paulo, pois a palavra de Deus não pode ser algemada. O coração deles foi reprovado, mas o evangelho prosperou. Paulo, porém, não se deixava abalar por essas intenções. Vamos ver isso no verso 18. Ele via que mesmo quando a motivação era errada, o evangelho ainda estava sendo anunciado. Cristo estava sendo anunciado. O apóstolo Paulo estava pouco se preocupando com o que estava fazendo para tentar o atacar. O que tentava fazendo para tentar magoá-lo, tentar provocar uma certa dor. O apóstolo Paulo estava muito além. Ele estava vendo algo maior. Não é o meu nome, não é comigo que vocês têm que se preocupar. É com o nome de Cristo que está sendo anunciado. É que eu suma e que Cristo apareça. É isso mesmo, vocês estão fazendo certo. Independente da motivação errada, é o nome de Cristo que está sendo anunciado. Eu estou feliz por isso. Cristo está sendo maior do que a minha vida. E é isso que importa. Depois de falar esses dois grupos, Paulo conclui no verso 18, né? Estamos já quase chegando ao fim. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, no verso 18, ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Sim, eu sempre vou me alegrar. Paulo aqui não era ingênuo. Ele sabia que havia motivações erradas no coração de alguns pregadores. Porém, ele não perdia tempo discutindo essas intenções, nem se consumia na amargura contra eles. O que realmente importava para Paulo era que Cristo estava sendo anunciado, e essa era a sua alegria. Ele se alegrava não porque estava preso, não porque era o alvo de inveja, mas porque, acima de tudo, o nome de Jesus estava sendo proclamado. Isso nos ensina aqui algo precioso, meus irmãos. A prioridade do cristão deve ser sempre o avanço do Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele se alegrava não porque estava preso, não porque era alvo de inveja, mas porque, acima de tudo, o nome de Jesus estava sendo proclamado. Esse tem que ser o foco do cristão. As nossas circunstâncias pessoais, os nossos status, a nossa reputação, nada disso tem o mesmo peso diante da grandeza de ver Cristo sendo pregado. Nada disso. A crítica que Paulo tem com aqueles mestres é um motivo pelo qual eles pregam o Evangelho. Pode haver, sim, pessoas que aparentam pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho correto, a doutrina boa, até a metodologia boa, tudo muito bom, mas cuja motivação está errada. A motivação é inveja, é rivalidade, ou então lucro pessoal.
No dia do juízo, irmãos, Deus vai haver de julgar essas coisas. Uma vez que nós não temos acesso ao coração das pessoas, nós não sabemos o que se passa no coração desses pregadores, mas Deus sabe. Por isso o que nos resta fazer é que pelo menos podemos perceber, dar graças a Deus, porque o Evangelho está sendo pregado. Hoje, a religião, o cristianismo, é a maior religião do mundo. Querendo ou não, o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E sabemos que no dia do juízo, Deus verá as motivações de cada coração. Por último, este texto aqui nos traz uma lição dolorosa, que é a profundidade da corrupção do coração humano. Mesmo naqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Esses irmãos de Roma, que ficaram tomados de inveja da popularidade, da proeminência e do destaque do apóstolo Paulo, redobraram seus esforços por conta da rivalidade, e secretamente se alegrando e querendo fazer Paulo sofrer ainda mais na prisão. Até hoje, irmãos, infelizmente existem pessoas assim. Podemos afirmar isso. Infelizmente, entre pastores também existe essa rivalidade. Quem tem mais seguidores, quem atrai uma audiência maior, inveja, tentativa de sobressair o outro, competindo, medindo e comparando. Até hoje temos isso. E é muito triste, que coisa triste. Digo isso para nossa reflexão, especialmente entre pastores evangélicos de todas as linhas teológicas. Às vezes vamos ver, até no meio reformado, pode ter isso. Infelizmente, que vergonha para nós. Que Deus tenha misericórdia e possamos examinar o nosso coração, nos purifique, nos dê sinceridade, para que o nosso desejo seja único de agradar a Cristo. Que possamos ser sinceros e motivados por esse amor a Cristo, igual o apóstolo Paulo. Que, independente do que fizessem a ele só preocupava com uma coisa: Cristo sendo anunciado, o Evangelho de Cristo. Nenhum sofrimento para ele se comparava com a alegria do nome de Cristo ser espalhado pelo mundo, ser anunciado, ser proclamado. Irmãos, eu fiz isso uma pergunta numa pregação recentemente. Eu volto a perguntar para os irmãos: o que é Cristo para nós? Quem é Cristo para nós? O apóstolo Paulo, Cristo era tudo. Acima de todas as coisas, acima dos seus status, acima do seu nome, acima das suas condições. Para ele, Cristo era tudo. O Deus, o Verbo encarnado. Eu vou parafrasear um puritano uma certa vez, sobre ele fazendo um resumo do que é o Evangelho. O Evangelho não é nada mais, nada menos que a humanidade desobedecendo a Deus. Por a humanidade ter desobedecido a Deus, provocou a ira de Deus. Irmão, só tem um jeito de ser salvo, subir para os céus. É cumprir toda a lei. 613. Não tem como. Nenhum ser humano consegue isso. E por causa que o ser humano, começando com Adão, desobedeceu a Deus, o nome Adão significa humanidade. Ele é a raiz da árvore e dele vem toda a humanidade, de Adão e Eva. Por causa desses seres humanos terem desobedecido a Deus, não tem como de uma raiz podre vir algo bom. Toda a humanidade desobedece a Deus juntamente com Adão. E vem o pecado. Quando o pecado entra junto de mão dada, o pecado entra a morte. E só resta uma coisa para nós. Só resta uma coisa para o Isaac. Só resta uma coisa para o Brian. Só resta uma coisa para mim. Só resta uma coisa para Esther. A condenação. A ira de Deus. Desobedecemos a Deus. Provocamos a sua ira. E nisso, e todos nós. Coloquei só alguns irmãos que eu estava mais aqui à frente na memória. E todos nós, como desobedecemos a Deus, provocamos a ira de Deus. Um meteoro que ia vir colidir.
meteoro gigantesco, que ia dizimar nós de tal forma que não ia sobrar nada. Pecamos contra Deus, desobedecemos a Deus, e nisso, sem nenhuma esperança para nós, surge alguém, Cristo Jesus. Ele cumpre toda a lei, tudo o que não cabia cumprir, Cristo cumpre toda a lei, só que precisa ser pago, tem que ter o sacrifício. E ele, como Cordeiro perfeito, cumprindo toda a lei, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje podemos dormir em paz, se hoje podemos nos livrar da ira de Deus, esse castigo estava sobre ele. Ele foi como ovelha para o matadouro sem dizer uma palavra. E ali, irmãos, ele cumpre toda a lei por nós. Nós não íamos conseguir cumprir toda essa lei de forma perfeita. Ele cumpre. Enquanto isso, a ira de Deus está vindo como um meteoro sobre nós, amassar, distinguir, estipar a humanidade da face da terra, os eleitos, por causa da desobediência a Deus. Provocamos a ira de Deus. E nisso, quando provocamos a ira de Deus, e veio um meteoro, parasafriando essa mensagem, ele trouxe parasafriando, sim, um irmão, não, irmão, reverência aqui, um puritano relatando essa mensagem do Evangelho, enquanto aquele meteoro ia vir contra todos nós, contra os eleitos, porque é o que resta para nós, condenação eterna. Não há ninguém que faça o bem, Esther não faça o bem, não há nenhum, todas os nossos atos bons que a gente acha que é bom, Isaías fala para Deus que não passa de trapos de imundícia. O que restava para nós é isso, a condenação. Andávamos segundo o curso principal da potestade do ar, surge alguém, e quando esse meteoro vai colidir, vai matar cada um da humanidade, a todos surge um braço na frente, no madeiro, e surge um outro braço no madeiro. E ali aquele meteoro, durante 3 horas na cruz, Cristo segura toda a ira de Deus, a ira que era destinada a nós. Você não vai subir para o céu com os méritos seus. Você vai subir para o céu com os méritos de Cristo, Cristo Jesus, somente os méritos de Cristo. Ele que cumpriu, não foi você. O amor foi dele por você, não foi seu por ele. E nisso, ele carrega ali durante 3 horas toda a ira de Deus, todo o meteoro. Era como se, uma ilustração muito boa, é como se estivéssemos atrás de Jesus, Eduardo, Janaína, Márcia, Dunalvo, André, Maria, Isaac, Elina, Lorival, Alina, Roberta, Brian, Letícia, Esther, Lucas, Cláudia, Rodrigo, Melinda, Larissa, o outro, o Lucas da Larissa, o Emanuel, a filhinha da Larissa, a irmã Maria do Amparo, Cleverson, Everson, Samuel, Pedro, Vitor, o Carlos Augusto, Alfredo, Maria, quem foi a irmã que subiu? Niele, as filhas dela, qual que é o nome? Perdão. Rubi e Safira. É como se Cristo estivesse na frente. Cristo estivesse na frente de todos nós atrás, em coluna, e ele segurando. Ele não deixou pegar nada da ira de Deus. Ele sofreu tudo por 3 horas. E ele segurando toda a ira de Deus. Eu pago por eles, cada gota do sangue de Cristo. A obra foi tão perfeita que nem o pecado do passado, nem o pecado do presente, nem o pecado do porvir pode se separar do amor de Cristo Jesus que está em você. O amor foi tão grande, o sacrifício foi tão perfeito, que não respingou nada, nem um meteoro, nem uma pedrinha. Cristo absorveu tudo, toda a ira de Deus, para te livrar você da condenação eterna. Esse foi o amor tão grande. E houve a doutrina então da dupla imputação. Os nossos pecados, naquele momento que ele está sofrendo aquela angústia, 3 horas na cruz, os nossos pecados, na hora, passam para o corpo de Cristo. E ali ele sofrendo no fim das 3 horas dele de agonia. Leandro Lima, pastor da Presbiteriana, ele disse: uma eternidade toda nossa no inferno não se compara
que Cristo sofreu 3 horas naquela cruz. Ali ele estava carregando os pecados de todos os eleitos. 3 horas naquela cruz foi muito maior do que a eternidade toda nossa no inferno. Precisaria de 1 bilhão de eternidade nossa no inferno para tentar chegar pelo menos 1% do que Cristo sofreu naquela cruz durante 3 horas. Ali ele estava carregando toda a ira de Deus por você. E ali, com a morte dele, ele fala tetelestai, em grego está consumado, está pago. Ele pagou a sua dívida com Deus. A desobediência que uma vez fez, primeiro Adão desobedeceu, agora Cristo obedece. Cristo obedece. Não é sobre você, é sobre Cristo. Se tivesse uma senha para subir no céu e chegasse lá, e Jesus aparecesse diante de você e perguntasse: qual que é a senha para você entrar aqui? Se vocês falassem: foi porque eu fui muito bem na terra, você ia cair de cabeça no inferno, o mais rápido possível. A senha correta seria: foi você. Se eu posso entrar aqui hoje, foi você. Foi tudo você. Nada de bom pode vir de mim. Nada de bom pode vir de mim. Tudo, se eu acerto alguma coisa, é o teu Espírito Santo. Se eu faço alguma coisa de bom, é somente Cristo. Irmão, se tirar Cristo de nós, se tirar o Espírito Santo de nós, você coloca Hitler no bolso. Temos o pecado, irmãos. E naquilo ali acontece a primeira imputação. Quando ele está na cruz, de braços abertos, segurando a ira de Deus, o meteoro de Deus, que era sobre a vida de cada um de nós. Quando ele está segurando aquele meteoro, toda aquela ira, ali naquele momento, os nossos pecados, toda a igreja vai ser reformada, que está atrás de Cristo, os nossos pecados passam para Cristo. E Cristo, quando fala, está pago, está consumado, ele entrega o seu Espírito, ali foi pago. E acontece a dupla imputação. A justiça de Cristo, o ato que ele fez, se passa para nós de forma tão perfeita que quando a gente estiver diante de Deus, não é mais a imagem da Cláudia, do Rodrigo que ele vê, do Cléber, da Igreja Batista Reformada que ele vê, é Cristo entrando na frente e diz: esse eu paguei, esse aqui não me deve nada, esse não te deve nada, esse aqui eu paguei, esse aqui eu morri por ele. Todos os pecados deles foram perdoados. O apóstolo Paulo tinha certeza disso. É isso que o apóstolo Paulo entendia. Esse é o ser. Não era só Jesus humano, era Jesus, Deus e homem, habitando, o verbo se fez carne, habitando aqui na terra. Um texto muito bom que vai trazer sobre isso, que se trata uma da doutrina, que é a união hipostática, que é a natureza de Cristo e a natureza de Deus habitando na mesma pessoa. Uma passagem bíblica é de Jesus no barco. Dá para explicar um pouco sobre isso, sobre a união hipostática. Cristo descansando, dormindo, humano, fraco, descansando. Quando ele acorda e acalma a tempestade, o próprio Deus, as duas naturezas se habitando num só corpo, Deus e homem habitando no meio de nós. Somente um Deus para segurar a ira de um Deus. Somente Deus para segurar a própria ira dele. A lei, a 613, é o caráter de Deus. Então somente um Deus para cumprir o caráter de um Deus. Somente Deus para cumprir o próprio caráter dele. Foi isso que ele fez. Do início ao fim, o plano de redenção começa com Cristo, termina com Cristo. O que fazemos, irmão? Por tamanho amor. A gente não fizemos nada. Você não fez nada para subir para o céu. Tudo que você fez. Se você subir ao céu, se você for salvo, você realmente arrependeu dos seus pecados, você deseja viver uma vida parecida com Cristo, todo aquele que diz estar nele deve andar assim como Cristo andou. Se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, se você for salvo, saiba que não foi você que fez nada. Do início ao fim foi Cristo. A fé que você tem em Cristo, se você não tem dessa fé, se você não se arrepende dessa fé, se você não tem dúvida dessa fé em Cristo, essa fé que você tem em Cristo não vem de você. Essa fé é um dom de Deus, Efésios 2. Até a fé que você tem em Cristo não é sua. Tudo, do início ao fim, é Jesus Cristo. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo proclamava. É isso que temos que proclamar. Essa é a verdadeira alegria de Paulo. Qualquer sofrimento aqui, o apóstolo Paulo fala, a Bíblia fala, inspirado por Deus, que é leve e momentânea tribulação.
e nada se pode comparar com o peso de glória que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É isso que você recebeu, meu filho. É isso que você recebeu, meu filho. É isso que temos que programar a tempo e fora de tempo, a todo momento. O Evangelho genuíno. Um Deus que não precisava ter feito isso, mas fez, porque é dele. Se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. Tinha que partir dele. Ele é o exemplo de amor. Não é você, é ele. Cristo é o nosso exemplo de tudo. E é isso que o Paulo tinha certeza. É isso que trazia alegria para Paulo. Proclamar esse maravilhoso Evangelho. Proclamar quem que foi Cristo. Quem que é Cristo para nós. Quem que é Cristo. Você ansia, você ama falar desse Cristo? Você ansia falar desse Cristo mais do que todas as coisas da sua vida? Você se preocupa mais sobre a visão de Cristo sobre você do que seus status, do que seu posicionamento, seu trabalho, sua vida? Cristo está acima de tudo. Cristo é o centro da sua vida, Cristo é o centro do seu coração. É isso que o Paulo está demonstrando. Nem a prisão poderia conter, nada poderia trazer mais alegria do que mencionar o nome de Cristo para o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua igreja com pastores verdadeiros, homens sinceros, que tenham no coração o desejo único de agradar a Deus e honrar o Senhor Jesus Cristo, sem motivações e desculpas. Que Ele purifique nossos corações. Que Deus nos ensina, e Deus nos ensina aqui, em Filipenses 1, capítulo, do versículo 18 do verso 12 ao 18, Ele nos ensina que Deus transforma prisões em púlpitos para pregar o Evangelho. Que a glória de Cristo é maior do que as nossas intenções humanas. E que a alegria verdadeira do crente está no avanço do Evangelho. E que nenhum sofrimento aqui nesta terra vai se comparar com o peso de glória que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida eterna com Cristo. Tudo aqui é passageiro, tudo é transitório, tudo é inconstante. Só a vida, tudo aqui tem uma data de validade, tudo criado. Só a vida com Cristo é eterna. Só a vida com Cristo é constante. Vamos buscar Deus agora em oração, curve suas cabeças e vamos orar. Pai querido, te damos graça pelo apóstolo Paulo. Por esse homem que se levantou, Deus, te damos graça pelos muitos outros homens que têm se levantado, mediante o avanço do teu Evangelho, não ligando pela circunstância, pelo sofrimento. Ao longo da história da igreja, Deus, esses homens que se levantaram por um só desejo, agradar o Senhor. Sem se importar com os homens, sem se importar com o que iam acontecer com eles, mas eles tinham uma motivação: proclamar o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. O Verbo, o Deus que se fez carne, habitou no meio de nós, que nos livrou de uma condenação inteira no inferno. O sacrifício foi perfeito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por esse sacrifício, pela obra substitutiva do Teu Filho naquela cruz. Era para nós estarmos naquela cruz, Deus. Mas o Senhor nos amou primeiro. Tirando de nós o desejo de agradar, de sermos aplaudidos, de sermos reconhecidos. Ajuda-nos a ser sinceros, puros de coração, a Te buscar, ó Deus, e a Te servir de verdade. Porque o Senhor nos amou, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos perdoou, o Senhor que nos recebeu como filhos, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos entender que qualquer sofrimento que passarmos aqui, Deus, que é leve e momentânea tribulação, e que nada pode se comparar ao que ainda há de receber, que é o peso de glória, que é uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus e Salvador de nossa alma. Que todo o nosso sofrimento, Deus, seja para glorificar
o teu santíssimo nome. Abençoa a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.